falar de saúde, gente. Vamos falar de saúde, especialmente, claro, saúde da mulher. Vamos falar, Mari? Vamos sim, Zucca, isso é super importante, esse assunto. Olha, algumas mulheres sofrem dores horríveis, gente, durante esse período menstrual. Cólicas, fluxo menstrual intenso, pode ser alguns dos sintomas de uma doença que causa infertilidade. A gente vai acompanhar agora a reportagem da Débora Oliveira sobre endometriose. Depois tem um assunto muito importante aqui com a doutora para fazer um tira-dúvidas. Você pode mandar sua dúvida, já pode mandando no 11 99 210 1289. Acompanhe a reportagem, depois a gente bate um papo aqui. Cólicas. Dores muito fortes. Fluxo menstrual intenso. Endometriose? Não, Nunca ouviu falar? não. Já passei no ginecologista, mas até então nunca me interessei. Algumas até arriscam. Endometriose é alguma coisa no útero, acho que é alguma... Eu não sei ao certo. Se você também não sabe o que é endometriose, preste atenção. Essa doença dolorosa é mais comum do que parece. Marcela passou a adolescência sofrendo de dores. O fluxo era muito intenso, então eram alguns dias que eu deixava de ir para aula, deixava de praticar esportes, então sempre me deixava um pouco mais presa, né? Então não era uma coisa saudável, eu não sentia que aquilo era bom, parecia que era um peso para mim. Sentir tanto incômodo assim durante o período menstrual é normal? Esse período é comum, algo tolerável que resolve com analgésico, um antiespasmódico, aquele 1, 2 dias. Aquela que vem surgir tempos depois, que ela já menstrua, ela continua tendo e vai avançando e o quadro vai progredindo, essa que sistematicamente está associada a doenças e a principal doença que causa isso chama-se endometriose. A endometriose acontece quando pedaços de tecidos semelhantes ao endométrio, que fica na parte interna do útero, se espalham pelo abdômen e atingem outros órgãos. Aos 15 anos, Marcela já sentia todos os sintomas da endometriose, mas somente aos 19 teve um diagnóstico definitivo. Hoje eu tomo anticoncepcional contínuo, então eu não tenho mais menstruação. Então isso me possibilita ter uma vida muito tranquila, não sinto mais dores. Depois da videolaparoscopia, na verdade, as dores cessaram totalmente. Atualmente, a doença afeta cerca de 6 milhões de brasileiras. De acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, até 15% das mulheres entre os 13 e os 45 anos podem desenvolver essa doença. O problema é que 30% dessas mulheres acabam inférteis. A cada ciclo, agrava-se a moléstia. Ela é insidiosa, ela é progressiva, ela não perdoa. Da metade das mulheres inférteis tem associado, sim, a endometriose. E se você já ouviu conselhos para tomar um chá ou um remédio aqui, outro ali, para aquela cólica que te maltrata, o melhor mesmo é procurar um médico. Nossa, que sofrimento. Doutora Ana Lúcia Beltrame está aqui com a gente, vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre esse problema, que é muito sério. E são muitas mulheres atingidas, não é isso, doutora? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. A gente que agradece a presença. Obrigado. A endometriose, ela realmente é uma doença bem importante, mesmo porque ela acomete aproximadamente 15% de todas as mulheres em idade fértil, ou seja... É muita coisa, né? É muita coisa, são quase 6 milhões de brasileiras acometidas pela doença. E ela pode não dar sintomas, mas o principal sintoma que ela pode causar realmente é a cólica menstrual. Então, ter cólica menstrual, ela pode ser normal, mas toda mulher... Aliás, é muito normal, né?
é muito prevalente, né? Mas nem toda mulher que tem cólica menstrual é por conta de uma contração simples do útero. Ela pode ser por conta da endometriose. Por isso que toda paciente que tem cólica menstrual ou então outros sintomas, como por exemplo, alteração urinária quando vem a menstruação, então dói para fazer xixi quando está menstruada, ou tem diarreia quando está menstruada, ou então tem dor para ter relação. Esses são sintomas que podem sim estar associados à endometriose e merecem uma investigação. Doutora, e é conhecida como a doença da mulher moderna, é isso mesmo? Por conta do estresse, as mulheres hoje mudaram os hábitos. Hoje a gente acaba tendo filho um pouquinho mais tarde, por conta do trabalho. Isso influencia também? Sem dúvida, né? Hoje a mulher moderna, ela menstrua mais cedo, engravida mais tarde e engravida pouco, né? Então a gente fica muito mais exposta aos ciclos menstruais. E na verdade a endometriose, o que ela é? O endométrio é aquela camada que a gente menstrua todo mês. A endometriose é quando o endométrio, ele está fora do útero, está fora da cavidade uterina. Ele pode estar na bexiga, no intestino, no ovário, no peritônio, que é como se fosse uma bexiga que envolve o útero. Então, quanto mais exposição essa mulher tiver a ciclos menstruais, mais chance dela apresentar a doença. Por isso que ela é chamada de doença da mulher moderna, além do estresse, dos fatores ambientais também influenciarem no aparecimento da endometriose. E costuma vir em qual idade, mais ou menos? Ou vem mudando de acordo com o tempo também? O que acontece é que assim, a endometriose, infelizmente, ela ainda é subdiagnosticada. Para você ter uma ideia, foi feito um estudo recentemente na USP e Unicamp e a gente estudou exatamente o quanto tempo que esse diagnóstico ele demora para ser feito. E o número são 8 anos. Ou seja, 8 anos. Por exemplo, 8 anos. Uma adolescente ela pode começar a ter esse problema. Exatamente. O médico, a mãe levar essa adolescente ao médico e demorar, por exemplo, a criança com 15 pode começar a ter o problema, pode ter com 23 percebido o problema. Exatamente. A gente, se você for olhar na literatura, a idade média da mulher que tem endometriose é ao redor dos 30 anos. Mas isso vem mudando. Na verdade, o diagnóstico ele passa a ser feito dos 30 anos e hoje a gente pensa mais em endometriose e diagnostica mais a doença. Doutora, mas a doença ela começa lá atrás. Com 22 no caso. Né? E nesse caso, acaba percebendo mais com 30 anos, porque no momento, muitas vezes, que a mulher está pensando em engravidar, ela começa a fazer esse plano, aí ela vai identificar possíveis dificuldades ou possíveis problemas. Por isso que acaba identificando nessa fase. Sim, por isso que muitas vezes a mulher ela não tem cólica, ela não tem dor para ter relação, ela não tem nenhum sintoma dos clássicos da endometriose e ela tem dificuldade para engravidar. A infertilidade, ela acaba sendo um sintoma da endometriose. A prevalência dessa doença em mulheres que têm dificuldade para engravidar é pelo menos 2 vezes maior do que mulheres em idade reprodutiva. Então, enquanto mulheres na idade reprodutiva da população geral, a gente tem uma incidência aproximada de 10 a 15% da doença, em mulheres que têm dificuldade para engravidar, essa incidência ela chega de 30 a 40%. Então, a endometriose, sim, ela pode estar relacionada à dificuldade para engravidar, à infertilidade. E a nossa telespectadora tem perguntas, certo, Cris Magalhães? Isso mesmo, Zuca. Olha só, a Meire, daqui de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, ela tem endometriose, já operou desse problema e ela tem uma filha que já menstruou. A preocupação dela qual é? É uma doença genética? A filha dela também pode ter endometriose, doutora? É Meire, Cris, o nome dela? É Meire. Excelente pergunta da Meire, né? A endometriose ela é uma doença multifatorial. A gente acredita que ela esteja, sim, relacionada à parte genética. Então, provavelmente, a filha ela tem chance de desenvolver a doença. Então, é importante, não só essa paciente, mas todas as meninas que menstruam, irem ao ginecologista justamente para que, se tiverem algum sintoma associado, seja rapidamente diagnosticada e se bloqueie a menstruação para que a endometriose ela não se agrave com o passar do tempo. Doutora, qual é o tipo de exame que pode ser feito para detectar essa doença com uma velocidade maior, assim? Tá. Você sabe que pela própria história, uma
um bom papo com a paciente, sabendo de todos esses sintomas e um exame ginecológico bem feito, um toque vaginal, a gente consegue desconfiar da doença, porque a gente pode observar um aumento do ovário, ou então, quando a gente vai fazer o toque, no fundo de saco vaginal, ou seja, no fundo da vagina, algumas nodulações que podem sugerir endometriose. Mas, atualmente, o melhor exame para ser feito esse diagnóstico é um ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então, como que é isso? A paciente, ela toma um medicamento para esvaziar o intestino e faz um ultrassom detalhado. Como se fosse fazer uma colonoscopia. O preparo ele não é tão importante quanto o da colonoscopia, mas é semelhante e daí é feito por um médico especialista que esteja treinado para fazer o diagnóstico e ele consegue visualizar as lesões de endometriose profunda, que é aquela endometriose que ela tem mais de 5 milímetros de profundidade. Então, ou seja, apesar do diagnóstico ele poder ser feito radiologicamente, nos casos que são mais superficiais, muitas vezes a gente não tem um exame de imagem que possa nos dar essa segurança. Doutor, um exemplo. Vamos supor que eu tenho endometriose, não consigo engravidar, mas é um desejo meu, eu quero. Isso é possível? Existe, de repente, algum método de inseminação? Olha, cirurgia, tratamento, o que está disponível? A pergunta da Mariana é excelente, porque é isso que a gente precisa saber, afinal. A gente entendeu o que é, como é que trata, o que faz. O tratamento da endometriose profunda, ou seja, daquela endometriose mais grave, ele é cirúrgico. Então, como que a gente faz? Existe um tipo de cirurgia, que é a laparoscopia, que é uma cirurgia que a gente coloca uma câmera no umbigo, insufla o abdômen da mulher com CO2 e opera através da TV, e a câmera ela deixa as lesões bem maiores e bem mais precisas para a gente poder retirar, e daí a gente trata a paciente. Em casos mais leves, em que a endometriose ela não seja tão profunda, não cause tantos sintomas, a gente pode bloquear a evolução da doença através de um tratamento clínico. E qual é esse tratamento clínico? Através do uso de pílulas anticoncepcionais combinadas, né, as pílulas normais, ou então algumas pílulas específicas que têm um tipo de progesterona, como por exemplo, chama-se Dienogeste, para atrofiar esses focos de endometriose. Perfeito. Doutora Ana Lúcia Beltrame, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana, muito obrigado pela presença. Muito bom falar sobre esse assunto e esclarecer nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Foi ótimo.